Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Nosso assunto agora é abastecimento em Rio Branco. Daqui a pouco eu converso com o superintendente do DEPASA, aqui na capital, Miguel Félix, que vai nos falar como é que está essa questão do abastecimento, nível do Rio Acre, possibilidade de racionamento, se ainda existe ou não. Com tanto assunto aí tomando conta da mídia, né? As pessoas comentando, a questão da segurança pública, agora há pouco as eleições também. A questão do abastecimento meio que ficou em segundo plano. Como é que estamos, Miguel, sobre esse assunto? Qual é o grau de preocupação do DEPASA? Boa noite, Rogério. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Eu podia começar dizendo assim, de que talvez a gente tenha saído um pouco da mídia porque, muito provavelmente, a expectativa de algumas pessoas não se confirmaram de que o DEPASA talvez não desse conta, não fosse capaz de dar conta, né, de corresponder e de responder à necessidade e à expectativa da população num dos períodos seguramente mais difíceis da história do abastecimento do Acre. Felizmente, graças a Deus, nós podemos dizer que correspondemos à expectativa e demos conta a contento para que naquele período ali entre maio até agora, o momento que nós estamos vivendo, nós não tivéssemos entrado em colapso. Muito pelo contrário, mantivemos a mesma qualidade e a mesma condição do abastecimento da nossa cidade. Qual é o nível do rio hoje? Hoje o rio se encontra com 1,81 m. É importante registrar que em 17 de setembro ele esteve a 1,30 m, muito próximo daquilo que era a nossa meta de planejamento, que era para 1,25 m. Felizmente não chegamos lá, mas 5 centímetros a mais ou a menos ali também, seguramente não nos atrapalharia tanto. Mas nós nos preparamos para essa realidade. O nosso plano de contingência indicava a possibilidade desse rio chegar a 1,25 m. Está tendo uma oscilação bem grande, né? Pois então, isso é importante a gente observar. Em 17 de setembro, ele chegou a 1,30 m e no dia 7 de outubro, agora próximo, ele esteve a 3,8 m. E hoje, por exemplo, nós estamos a 1,81 m. A que se deve essa variação tão intensa? Olha, aí tem várias explicações, tá certo? Eu seguramente tenho a humildade de reconhecer que eu não tenho conhecimento suficiente para poder tratar cientificamente com isso. Dá para concluir que não é só o abastecimento. Não, empiricamente é possível perceber de que tem a ver com um rio de leito relativamente estreito e que, portanto, um volume muito intenso de chuva, uma precipitação muito grande, faz com que essa água suba muito rapidamente e também desça muito rapidamente. E, obviamente, aí tem a contribuição desse calorão, né, dessa temperatura extremamente elevada que nós estamos vivendo aqui já no início do chamado verão amazônico. Qual é o nível de água que é captada, né? O volume de água que é captada diariamente do rio para abastecer? Olha só, meio que querendo responder à pergunta que você fez anteriormente, se tinha alguma relação, eu diria que a relação é praticamente irrisória, não é certo? Porque o que nós captamos por segundo do leito do rio são 1.400 litros, mas o rio, no nível que ele está hoje, ali ele tem em torno de 40 milhões de litros passando. Realmente não faz diferença. Na extensão onde nós estamos captando, então é irrisório a contribuição da nossa retirada. Mas aquelas ações emergenciais que o DEPASA empreendeu estão acontecendo ainda? A captação está sendo feita de modo diferenciado ainda? Olha, as ações, o nosso plano, né, porque nós trabalhamos fundamentalmente com dois instrumentos, informação e planejamento. Então nós temos todas as informações dos anos anteriores, como é que se comportou o rio e o sistema de abastecimento nos anos anteriores. Nós trabalhamos, só para que você e quem está nos assistindo tenha a ideia e a informação, nós trabalhamos sempre olhando para a média histórica dos últimos 12 anos. Nós olhamos diariamente como é que se comportou isso de 2005 até 2016. E então todas as medidas foram adotadas levando em conta essas informações. Não tivemos problema e hoje continuamos, graças a Deus, com o sistema a contento. Obviamente, a gente sempre tem o cuidado de colocar de que o nosso sistema ele apresenta variações de comportamento, tipo necessidade de manutenção, um problema elétrico que muitas vezes independe da nossa vontade, um blackout, alguma coisa, tudo isso traz um certo transtorno. Agora, do ponto de vista da eficiência do quantitativo de equipamentos em funcionamento, está absolutamente tranquilo.
Em relação aos municípios do interior, que também são abastecidos pelo rio, que a gente se concentra muito aqui em Rio Branco, mas tem a situação dos municípios como está. Olha, nós temos situações um pouco mais tranquilas e um pouco mais críticas. Aqueles municípios que captam exatamente do leito do Rio Acre estão com uma certa tranquilidade porque tem havido... O consumo é bem menor também. O consumo é bem menor e tem havido chuvas, embora sazonais, localizadas, mas que contribuem para a calha do rio. Então, está mais tranquilo. Mas nós temos outros com alguma dificuldade, como é o caso de Porto Acre, que tem uma localidade lá que é um córrego, um igarapé muito pequeno, que esses dias teve algum problema. Mas as nossas equipes estão atentas e cuidando disso, tomando as providências necessárias. E com relação à população, a contribuição da população no sentido de não desperdiçar água, vocês sempre fizeram esse apelo, tem funcionado? Tem funcionado muito bem. Nós tivemos uma resposta, eu diria, muito satisfatória. A população compreendeu e deu as mãos a gente, ao governo, ao DEPASA, no sentido de fazer esse controle. Tanto é que aquilo que talvez fosse seguramente a questão mais preocupante que nós todos temíamos, que era o desabastecimento com a necessidade de um racionamento, não aconteceu. E com certeza, aí, até para ser justo, não só o esforço da população, mas o papel que a imprensa cumpriu nesse período foi de fundamental importância. E com relação à manutenção, porque também é sempre um gargalo, né? Vazamentos, tubulação velha, dando problema nesse aspecto. O nosso sistema não é um sistema novo, né? Só para você ter uma ideia, a nossa ETA 1, que fica aqui no bairro da Sobral, né, chamada ali o acesso chamado de Estrada da Sanacre, ela é um equipamento que foi instalado, uma planta industrial que foi instalada ainda na década de 70. Então, é evidentemente que esses equipamentos, eles já estão com um uso bastante elevado. Agora a gente consegue ter uma manutenção ali. Às vezes é possível fazer a preventiva, quando as condições permitem, se não, a gente faz a corretiva, mas de modo que a gente consegue dar conta de funcionar com o tempo. Aquele percentual de desperdício que é considerado alto, em torno de 40%, sim, vocês têm conseguido diminuir esse percentual? Essa é uma luta intensa diária, né, de todo dia, das nossas equipes. A gente tem conseguido melhorar isso, mas como o sistema cresce a todo momento, eu diria que ele acaba ficando aí uma coisa meio que a conta pela receita, como se diz, né? Mas a gente tem trabalhado muito nesse sentido. O combate ao desperdício é uma necessidade, porque tudo que alguém desperdiça falta para o vizinho do lado ou para o... É água tratada, né? Quer dizer, sai muito mais caro. Com certeza. Miguel, muito obrigado. Miguel Félix, superintendente do DEPASA aqui em Rio Branco. Muito obrigado pela vinda. Nós é que agradecemos, estamos sempre à disposição de vocês, aqui da imprensa e da população, para os esclarecimentos. Agradecendo sua audiência, no oferecimento de Verágua, água mineral produzida no Acre com padrão de qualidade. Pense no bem-estar da sua família. Escolha Verágua. Uma ótima noite e um forte abraço a todos.